Meu filho veio me contar rindo, que ele tava traindo a esposa dele. Mas eu acho que ele sinceramente esqueceu a mãe que ele tem. E principalmente o que o pai dele fez com a mãe que ele tem. Meu filho saiu de casa muito novo. Ele casou com 17 anos. E eu falei pra ele, falei, filho, namora. Vocês estão muito jovens pra poder casar e vocês vão enjoar um da cara do outro, porque foi o que aconteceu com seu pai, né? O que o seu pai fez comigo. Eu sempre falei pra ele isso. Falei pra ela também. Era uma menina muito boazinha, uma menina que eu conhecia. E eu falei, gente, vocês têm liberdade pra namorar, vocês estão novo. Eu não proíbo nada, você pode dormir aqui em casa. Os seus pais também não proíbem. A gente simplesmente não vê um motivo pra eles casarem. Mas jovem, né? Quando bota uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Eu quero ir morar com meu marido, meu futuro marido, e não sei o quê. A gente não segurou, né? Deixou eles casarem. A gente começou a planejar tudo. E quando eles tinham 18 anos, eles casaram. Porque eles decidiram com 17,5 e com 18 eles já tinham casado e ido morar juntos. Passaram-se 10 anos. Eles tiveram um filho. E eu achei que eu tinha errado na minha previsão, né? Porque o jeito que eles se gostavam era lindo. Meu filho era um marido maravilhoso, graças a Deus, do jeito que eu eduquei ele. E a minha nora, ela era maravilhosa. Ela era uma menina incrível, todo mundo gostava dela, a gente não tinha problema nenhum familiar. Nossa família era tudo unida, sempre se reunia no fim de semana. E tudo assim, incrível. Eu tinha um netinho, era tudo lindo. Tinha se passado 10 anos, meu filho com 28 anos, eu já tava com meus quase 60. Numa sexta-feira, ele me chega lá em casa, rindo, né, muito contente. Eu não sabia de nenhum tipo de crise no relacionamento deles ou que tava acontecendo qualquer coisa de errado. Eu tava fazendo o almoço e aí ele chegou rindo. Mãe, preciso te contar um negócio. Eu achei até que ele ia dizer que a minha nora tava grávida de novo. Eu falei, claro, filho, fala. Aí ele começou a falar. Eu era o tipo de mulher que eu adorava estar certa. E aí ele veio falar pra mim que ele tinha ido me dar a razão. Mas naquela situação eu não queria razão, eu queria estar errada. Eu preferia continuar a estar errada. Ele falou, lembra que você falou pra eu não casar cedo, porque eu ia acabar enjoando da cara da minha esposa e ela da minha cara? Então, aconteceu. E eu falei, filho, eu achei que ele tava falando só que, né, que o casamento tava em crise, porque é normal, após um tempo, o casamento entrar em crise. E eu comecei a dar o meu conselho antes de deixar ele terminar. Eu falei, filho, isso é normal em um casamento longo, né? Vocês têm um filho, o casamento já tem muito tempo, você tem que começar a ser uma pessoa madura, você tem que começar a ser uma pessoa que tá lutando pelo seu amor, é nesse momento que você mostra que você ama. Comecei a dar os mesmos conselhos que a minha mãe me deu quando eu achei que o meu problema com o meu casamento com o pai dele era esse. Mas não era. E o caso dele também não era. Ele começou a rir e falou, mãe, eu sei que tá errado, mas você é minha mãe e você vai ter que ficar do meu lado. Eu já sei como eu vou resolver isso, tanto que eu já resolvi. O que eu tô sentindo falta, mas é de coisa nova, é de emoção. Eu quero emoção pra minha vida. Eu não quero largar a minha esposa, porque eu amo ela, amo meu filho, amo a nossa família. Mas eu sou homem e eu preciso de emoção. Então eu comecei a ficar com uma menina do meu trabalho. Ele falou isso com tanta naturalidade que na hora minhas panelas caiu tudo no chão, que eu fiquei olhando pra cara dele assim, sem acreditar que eu tava escutando a mesma coisa que o pai dele falou. Só que o pai dele não falou pra mãe dele, o pai dele falou pra mim. E eu sofri muito com a minha separação. Eu olhei pra cara dele e falei, eu não acredito que você tá falando isso. E quando eu comecei a falar um monte de coisa com ele, o semblante dele meio que fechou. Ele, mãe, como assim? Você é minha mãe, você tem que ficar do meu lado, errado ou certo, eu sou seu filho. E eu entrei em mais desespero ainda. Eu abaixei pra poder pegar minhas panelas. Quando eu abaixei pra poder pegar minhas panelas, ele abaixou junto comigo. Eu já subi com as panelas no meio da cara dele, só, pau! A panela pegou em cheio na cara dele. Falei que ele não tinha vergonha na cara dele. Falei que ele não prestava igualzinho ao pai dele. E falei que eu ia tomar uma atitude sobre isso, que isso não ia ficar assim. E aí ele entrou em desespero. Que Deus me perdoe, mas eu acabei com o casamento do meu filho. Porque na mesma hora eu liguei, pessoalmente, eu mesmo liguei pra minha nora. E ele, mãe, calma aí, tentando me impedir, tentando pegar o telefone, eu com a panela na mão, falando pra ele, você me respeita, que eu sou a sua mãe, se você avançar em mim, pra poder pegar meu telefone, eu vou te dar panelada até eu ter força. Falei, não adianta você tentar pegar o telefone pra eu não contar, porque uma hora eu vou ver ela. E ela no telefone, o que tá acontecendo, gente? Eu falei, uma hora eu vou contar. E ele viu que realmente não tinha jeito, né? Eu fui e falei, ó, ele acabou de chegar aqui,
como se a vida fosse um morango, como se ele estivesse me contando que comprou pão na padaria, e falou pra mim que tá enjoado da sua cara, que vocês têm brigado, e ele não quer se separar de você porque te ama. Ela, não, a gente tá realmente passando por essa crise. Eu falei, querida, mas olha só, ele falou que resolveu esse problema porque ele queria coisa nova, emoção, ficando com uma menina do trabalho dele. Então ele botou chifre na sua cabeça, tá? E ele não tem nem caráter pra contar pra você, porque o pai dele pelo menos me contou e me deixou decidir se eu queria ou não continuar com ele. Como ele veio contar pra mim, falando que eu ia apoiar porque ele era meu filho, eu não passo a mão na cabeça de coisa errada de filho. Meu filho ou não, eu estou te contando porque é sua decisão continuar com ele ou não. Ela ficou muda, meu filho ficou mudo. E eu falei, eu tô te contando porque eu sou mulher igual você, e isso não existe pra mim, ele fez errado, ficar com ele ou não é uma decisão sua. Mas eu vou te falar o que eu fiz. Eu não fiquei com meu marido, eu gostava do pai dele, me separei do pai dele gostando dele, mas eu não aceitei continuar com ele. Então, se você pedir a minha opinião como mãe dele, como mulher, eu falo pra você, se separa. Ela falou que de jeito nenhum ia aceitar uma situação dessa mesmo. Né, falou que ele não precisava nem ir pra casa, que ela tava arrumando as coisas dela e da criança, porque a casa era dele, e dizendo que ia embora. Eu falei, não, você fica na casa, quem vai sair é ele. Bota as coisas dele tudo aí na porta que eu tô indo aí buscar. Ela falou que tudo bem, desligou o telefone. Eu falei, você não tira ela da casa porque você tem um filho com ela. Então seu filho não vai ficar sem casa. Você volta aqui pra casa, se você não quiser morar aqui comigo, porque eu contei pra ela, você vai pra rua, pra onde você quiser, mas lá você não tira ela. Porque eu quebro aquela casa toda, você não me injureia não. Ele ficou olhando pra minha cara em choque, falando que ele não ia morar comigo, que ele não acreditava que eu tinha feito isso, que não sei o quê, que eu era a mãe dele, que isso era um absurdo. E eu falei, tudo bem, então você mora onde você quiser. No fim, eu fui com ele lá na casa pra ele poder pegar as coisas dele já estavam lá na porta. Eu falei, pega as tuas coisas e vai embora. Ele pegou as coisas dele, sumiu, foi morar com um amigo dele. Eu entrei, né, pra dentro da casa da minha nora, dei todo o apoio, dou apoio a ela até hoje. Atualmente, eu voltei a falar com meu filho, né, nós ficamos 2 anos sem se falar, foi escolha dele, eu tava ali o tempo todo, ele que escolheu se afastar de mim, ficou 2 anos sem falar comigo. Quando ele voltou, ele me pediu perdão, né, voltei a falar com ele, a minha nora nunca mais quis voltar com ele se arrependeu, tentou voltar com ela não quis. Hoje ele é sozinho, né, mora na casa dele sozinho, nunca esqueceu ela, perdeu ela. Paga pensão, tudo bonitinho, vê o filho dele, mas ele nunca teve uma pessoa como teve ela. E foi isso. Eu contei e contaria novamente. E a minha amiga que parou de falar comigo só porque eu me interessei no irmão gêmeo do namorado dela? Eu conheço essa minha amiga já tem alguns anos e a nossa amizade sempre foi uma amizade muito saudável, tanto que a minha família ama ela e a família dela também me ama. E alguns meses atrás, essa minha amiga, ela conheceu uma pessoa e ela começou a namorar com essa pessoa. E o namorado dela tem um irmão gêmeo. Só que esse irmão gêmeo dele, ele não mora na cidade, ele mora em outra cidade que fica bem longe de onde a gente mora, então ele não vem muito pra cá. Só que recentemente agora, ele veio passar as férias pra cá, na casa dos pais dele. E no dia que ele chegou, a família dele fez um churrasco e a minha amiga foi e me chamou pra ir com ela pra ela não ficar sozinha. E eu fui. Chegando lá, eu conheci o irmão dele, inclusive uma pessoa assim muito bacana, muito gente boa. E ali nós ficamos até tarde, conversando, bebendo, rindo, até que mais tarde nós fomos embora. E no dia seguinte, eu vi que o irmão dele começou a me seguir no Insta e eu fui seguir de volta. E assim que eu segui, ele foi e mandou pra mim um direct com aquele emoji de olhinho. E foi aí que nós começamos a conversar. Só que até então, eu nem comentei nada com a minha amiga, porque eu também nem levei aquilo a sério, até porque ele ia voltar embora pra cidade dele, então ele ia embora. Não ia dar em nada mesmo, então não comentei nada. E todo santo dia eu acordava com mensagem dele, ele me chamava pra conversar, a gente ficava conversando o dia inteiro. Até que um certo dia, minha amiga chegou em casa e eu estava entrando pra tomar banho. Então falei pra ela me esperar rapidinho, que eu ia tomar um banho rapidinho e eu já saía. Deixei o meu celular carregando no meu quarto e entrei pra tomar banho. Quando eu saí do banho, eu vi que minha amiga não estava mais em casa, então eu fui e mandei uma mensagem pra ela. Só que ela não me respondeu. Eu liguei pra ela e nada dela atender. Mandei várias e várias mensagens e ela não me respondia. Foi então que eu comecei a ficar preocupada, porque as horas foram se passando e nada dela me atender, nada dela me responder. Nisso eu liguei pra mãe dela pra saber se estava tudo bem, se a mãe dela sabia sobre ela. E a mãe dela respondeu que sim, que estava tudo bem, que inclusive ela estava na casa dela. Então eu fui até a casa dela, só que chegando lá, ela falou pra mãe dela que ela tava com dor de cabeça e que ela não tava bem, mandou me avisar que ela não ia me atender. Foi então que eu comecei a ficar mais preocupada ainda, porque ela nunca agiu daquele jeito, ela nunca aconteceu aquilo e sei lá, tava estranho. Beleza, no dia seguinte mandei mensagem novamente e nada dela me responder.
Foi então que de tarde eu fui até o trabalho dela para tentar conversar com ela, só que também não consegui porque ela falou que ela estava super ocupada e que ela não ia conversar comigo naquele momento. Eu sei que eu voltei para minha casa extremamente encanada porque eu não estava entendendo e eu queria entender o que estava acontecendo. Cheguei em casa e ali eu comecei a conversar com a minha mãe sobre tudo o que estava acontecendo, expliquei tudo para minha mãe. Ali, a minha mãe me aconselhou a parar de correr atrás. Minha mãe falou, bom, se você tá com a consciência limpa, se você não fez nada, então para de correr atrás, deixa ela. Uma hora ela vai vir atrás de você, vai tentar conversar. Pelo menos é o que a gente esperava. E eu segui os conselhos da minha mãe, só que desde então, a minha amiga nunca mais falou comigo. Ok, 2 dias antes do boy ir embora, ele pediu pra me ver, então a gente saiu pra dar uma volta e ali nós paramos pra nos conhecer, conversar melhor. E nesse dia eu acabei ficando com ele. Depois que a gente ficou, nós começamos a conversar e conversa vai, conversa vem. Ele deixou escapar que a minha amiga estava muito chateada comigo pelo fato de eu estar saindo com ele, que no caso, o irmão gêmeo do namorado dela. E na cabeça dela, ela tá achando que eu sempre tive alguma intenção no namorado dela. E ela ficou mais encanada ainda por eu não ter contado que eu estava conversando com ele. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei comigo, não, isso não tá acontecendo. Pô, a gente é amiga, por que ela não me falou nada? Por que ela não chegou em mim, em vez de parar de falar comigo do nada? A minha vontade era de ir na casa dela naquela hora pra conversar, tirar satisfação, explicar que não tinha nada a ver uma coisa a ver com a outra. Só que eu só não fui em respeito a ele, porque ele pediu, por favor, pra eu não comentar nada, pra eu não falar nada, pra não piorar mais a situação. Só que a questão é, até hoje, ela não fala comigo, tá? E ele foi embora, só que ele vai voltar agora para as festas de final de ano, para passar com a família, e ele quer me ver novamente. Ele me manda mensagem todo santo dia, o dia inteiro, ele me liga, a gente passa horas e horas conversando, e eu acho que eu tô começando a gostar dele. Isso já tem uns meses, só que eu não sei o que fazer, porque eu quero ver ele novamente, só que eu também quero recuperar minha amizade com ela, eu sinto saudade dela. Só que, por outro lado, eu sei que se depender dela, ela não vai vir falar comigo. E eu também não vou falar, porque eu não fiz nada. Que nem minha mãe falou, eu te proíbo de ir atrás. Se você não fez nada, você não vai atrás. Não tem o porquê você ficar se humilhando atrás dela. E de coração, eu jamais imaginei que uma situação dessa poderia causar tudo isso. Porque eu juro que eu nunca olhei pro namorado dela com nenhuma outra intenção. Até porque os dois, eles são gêmeos idênticos, só que a personalidade dos dois é muito diferente. E eu acredito que eu estou gostando é da pessoa dele, não tem nada a ver com o namorado dela. Agora eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vejo o boy de novo, eu não sei se eu espero pra tentar recuperar minha amizade, não sei. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Meu pai fez toda a questão da vida que eu tivesse um relacionamento com o melhor amigo dele, mas ele nunca se arrependeu tanto dessa escolha na vida dele. O meu pai, ele se achava muito jovem, sabe? Então, assim, ele sempre tava arrumando aqueles amigos jovens, sabe? Se fosse no futebol, fosse no trabalho dele, ele sempre gostava de se misturar com a galera. E aí, eu, na fase dos meus 18 anos, pimponha, começou um cara a frequentar lá em casa, né? Esse cara vivia na minha casa e tal. E aí, desde o começo, eu percebi que meu pai tava meio que me empurrando pra ele. Nada sutilmente, tá, gente? Era, tipo assim, descaradamente mesmo. Falava que ia ser o genro dele. Falava que ia casar comigo, né? Falava que tava levando lá pra conhecer, não sei o quê. Dando aquela investida legal. Isso, meu pai. O menino ficava tão sem graça quanto eu. Só que eu não vou negar pra vocês que ele era um gato, sabe? Ele era muito, muito bonito. No começo a gente ficou assim meio sem graça, tanto ele quanto eu, então a gente meio que ria, sabe? Até que ele começou a frequentar demais a minha casa e eu realmente fui vendo ali uma intençãozinha dele e minha também. Só que até então não era nada sério, não era tipo assim, ai meu Deus, véu e granado, vou casar com o querido. Mas a gente começou a trocar uns beijinhos ali, uns beijinhos aqui. Ele dormia na minha casa. Meu pai queria tanto esse relacionamento, não sei porquê, que ele nem ligava do menino dormia lá e tal. O menino dormia lá. Ele tinha mais ou menos uns 28 anos na época. E eu com 18, 19, 20 mais ou menos, essa faixa etária assim. Me descobrindo ainda, meus filhos. Me descobrindo. Então, cheia de fogo no Tubinhas, né? A gente queria aproveitar. E aí eu comecei a me relacionar com esse menino, ele me pediu um namoro, né? Eu fui gostando dele, ele foi gostando de mim, e até aí tava tudo ótimo. Só que quando a gente começou a namorar, nossa, gente, foi a alegria do meu pai, ele jurou que a gente ia casar no dia seguinte e tudo mais, e não foi assim que as coisas aconteceram, né? Passaram-se 5 anos, nosso relacionamento era ótimo, ele realmente era um querido. Só que depois de 5 anos, né, ele simplesmente começou a mudar. Do nada.
nada. Ele começou a me dar uns furos, né? Ele começou a me dar uns perdidos. Só que eu nunca pensei na minha vida que isso estaria altamente ligado ao meu pai e ao meu relacionamento com ele. E no fim disso, eu acabei me lascando junto com o meu pai. O meu pai tinha se separado da minha mãe, né? E a minha mãe se mudou e eu acabei ficando com o meu pai na época. E aí, pasmem, o porquê que o meu pai queria tanto que eu tivesse um relacionamento com esse querido desse menino. Porque o meu pai estava interessado na tia dele. Parece que o meu pai virou tão amigo desse querido, né? Há 5 anos atrás, no caso, né? Que era o tempo que eu tinha de relacionamento. Que ele começou a ir na casa desse garoto. E lá ele conheceu basicamente a família do garoto. A mãe, tal, o pai. E aí conheceu essa tia. E ele estava super interessado nessa tia. Então ele queria entrar pra família, queria que eu entrasse também. Queria que a gente fosse uma coisa só. Só que ele nunca pensou que a gente seria tão uma coisa só. Estava eu na faculdade quando uma amiga minha me liga e fala: cara, onde você tá? Eu falei: tô na faculdade e tal. Ela falou: beleza, você tá sozinha? Eu falei: tô. Ela: pô, eu quero te mostrar um negócio. Eu fiz questão de filmar pra você, porque isso não é o tipo de coisa que a gente simplesmente conta, né? A gente tem que provar. Eu falei: o que foi? O que tá acontecendo? Ela falou: pô, cara, eu acabei de ver o seu namorado aqui saindo da casinha com uma outra mulher. E eles saíram a pé pra poder pegar um Uber. Eu falei: mentira? E ela falou sim, mas eu gravei, eu tava passando, gravei, fiz questão de gravar, ele não me viu. E ali, gente, ela me mandou um vídeo, era um vídeo mais ou menos de 1 minuto, ela ficou ali mais ou menos o tempo todo que eles estavam me esperando pra poder pegar o Uber, e era simplesmente o meu namorado saindo da casinha com a tia dele. O querido estava atacando a varinha de Hogwarts dele na tia dele. Tia essa que era namorada do meu pai. Por isso ele tinha mudado comigo. Por isso ele estava me dando perdido depois de 5 anos de relacionamento. Por isso que ele tinha dado uma afastada do meu pai. Porque ele estava me fazendo de tufona e fazendo meu pai de tufão também. Eu fiz questão de mandar esse vídeo pra mãe dele, pro pai dele, pra família toda dele, todo mundo que eu tinha contato, todo mundo que eu conhecia, eu fiz questão de mandar o vídeo. E por último, mandei pro meu pai. Falei: ó, só pra você ter ciência que nós dois somos cornos. Quando eu comecei a mandar o vídeo, obviamente, ele ficou sabendo que eu estava fazendo isso, né? O meu namorado em si começou a me ligar e tal, fazendo um escândalo, falando que eu podia ter resolvido isso de outra forma, que eu podia ter conversado com ele, não sei o que. Só que assim, gente, se eu tava saindo humilhada, chifruda, ele também não ia sair de santo, não. No fim, eu terminei e saiu de chifruda eu e o meu pai, que se arrependeu amargamente de ter insistido tanto nesse relacionamento e começado a namorar com a tia e querer que eu não começasse a namorar com o cara que ele queria. E eu que descobri o meu chifre através do meu ar-condicionado. Na verdade, pra piorar a situação, eu tomei foi chifre de ficante. Eu não queria namorar pra não correr o risco de levar chifre e acabei tomando chifre sem namorar mesmo. Eu vou resumir desde o início pra ficar mais fácil de entender. No meu último ano de escola, entrou um menino novo na minha sala, um aluno novo na sala, e nós pegamos amizade. E acabou que a gente levou essa amizade pra vida, a gente saía sempre juntos, eu desabafava demais com ele, vice-versa. Até que um dia nós ficamos, e depois disso nós começamos a ficar. Até que eu comecei a gostar dele. Quando eu cheguei nele, que eu contei pra ele que eu estava gostando dele, sabe o que aconteceu? Ele se afastou. E logo em seguida, ele foi embora da cidade e foi aí que a gente se afastou de vez. Porque quando ele foi embora, ele sumiu, então eu não fiquei sabendo assim mais nada sobre ele. Até que 3 anos atrás, ele voltou para a cidade e dessa vez ele voltou assim, formado, muito bem sucedido e muito, muito mais bonito do que ele já era. E eu fiquei sabendo que ele voltou através de uma amiga. E quando eu fiquei sabendo, eu comecei a pesquisar ele no Insta pra ver se eu achava e eu achei. E eu não segui ele, eu só queria fuçar pra ver mesmo como ele estava, porque segundo a minha amiga, ele estava muito lindo. Ok, passou uns dias e um certo dia estou eu em casa e eu recebi uma mensagem de um amigo meu que também é amigo das antigas dele, falando que fulano estava na cidade e ele perguntou se poderia passar o meu número para ele e eu deixei. E rapidamente ele já me chamou e ali nós começamos a conversar. Ele começou a falar que ele sentia muito minha falta, que ele estava com muita saudade de mim, que ele nunca tinha me esquecido e falou que ele tinha voltado a morar na cidade. Por dentro eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz, só que por fora eu fingi que estava tudo bem, tudo normal. Ok, passamos a conversar todos os dias, até que um dia ele me chamou para tomar um açaí.
Depois ele me chamou pra comer um lanche, depois uma pizza. E na quinta vez que nós saímos, ele me beijou e eu beijei de volta. E ali no meio de toda essa situação, nós começamos a conversar sobre o passado, porque voltamos lá no passado e ali eu aproveitei para perguntar o porquê que ele tinha se afastado de mim do nada. E ele disse que se afastou de mim porque, segundo ele já estava gostando de mim, só que como ele sabia que ele ia embora da cidade, então ele fez isso para ninguém sofrer. Tá bom, depois disso nós começamos a ficar e eu moro sozinha. Então de quinta em diante, ele ficava comigo em casa. Ele chegava na quinta ali, ele ficava, ele dormia e ele ia embora só na segunda de manhã. E assim, pra mim, do jeito que estava, tava maravilhoso. Por quê? Pra falar a verdade, ele sempre foi muito disputado. Então o que eu tinha medo? De começar um namoro com ele e acabar levando chifre. Pelo menos só ficando, eu não correria esse risco. Porque quem vai trair ficando? Já tá só ficando mesmo? Era o que eu pensava. Até que numa segunda, como de costume, levantei pra ir trabalhar. E nesse dia, ele não foi trabalhar. E eu já sabia mesmo que ele não iria. Então eu falei pra ele dormir de boa, descansa de boa. E assim que você for embora, passa no meu trabalho e deixa a chave comigo. E assim foi. Ele ficou em casa e por volta das 2 horas da tarde, ele passou no meu trabalho e deixou a chave comigo e foi embora. Ok, de noite cheguei em casa, fui direto tomar um banho, jantei e fui deitar no meu quarto para assistir. E assim que eu fui ligar o meu ar-condicionado, eu reparei que a tampa de ar estava virada para baixo. E eu não gosto que ela fique virada para baixo, então eu sempre deixo ela virada para frente, pelo menos o ar não cai diretamente em mim. E gente, eu nunca deixei essa tampa virada para baixo. E detalhe, o meu ficante também era da mesma forma, porque ele tinha sinusite. Então, se ficasse virado para baixo, ia cair diretamente nele e ia acabar dando a dor. Tá bom, tirei uma foto e guardei. Mas sabe quando o alarme da mulher ela começa a apitar? Então. Mas beleza, guardei a foto e vida que segue. Dias depois, eu fui fazer uma faxina na minha casa. E sabe o que eu encontrei debaixo da minha cama? Aqueles gel lubrificantes, sabe? Coisa que eu não uso. Na hora, fui, mandei uma mensagem pra ele e falei que assim que desse, pra ele passar em casa. Só que eu não falei motivo, não falei nada. Nisso, ele veio em casa e assim que ele chegou, eu sentei pra conversar com ele. E ali eu mostrei o gel que eu tinha encontrado debaixo da minha cama. E mostrei a foto do meu ar que alguém tinha mexido. Só que o que eu fiz? Como eu já esperava que ele ia negar ou algo assim, eu acusei ele como se eu tivesse total certeza absoluta do que eu tava falando. Falei que eu tinha visto até na câmera da vizinha. E pedi pra ele, por favor, já contar logo a verdade, explicar tudo a verdade, porque se ele mentisse, eu ia pegar muito mais raiva dele. E ali ele começou a contar que ele tava em casa e uma menina começou a insistir muito pra ver ele, que ela queria muito ver ele. Sem querer, ele falou aonde ele estava. E essa menina realmente sabia onde eu morava, porque ela sabia que eu estava ficando com ele. E então ele disse que ela apareceu em casa e que ela entrou em casa à força. Mas, segundo ele, eles só conversaram, não rolou nada demais na minha casa. E eu vou falar pra vocês, a minha maior raiva de tudo foi ele ter levado uma pessoa pra dentro da minha casa, a pessoa que não gosta de mim. Ainda mais essa menina que sai com qualquer um e ainda faz as coisas na minha cama com o meu ar-condicionado. Eu sei que eu joguei a roupa de cama fora. Eu lavei a minha casa com álcool e água sanitária de tanto nojo que eu fiquei. E ali eu falei pra ele ir embora e pedi pra ele nunca mais mesmo, nem pensar em me procurar. E sabe o que ele falou? Tá vendo? Eu queria namorar com você, eu queria algo sério com você. Se você tivesse aceitado a namorar de verdade comigo, essas coisas não estariam acontecendo. Fala sério, né? O homem, quando ele pega pra ser escroto, ele dá aula. Eu tenho uma raiva, eu peguei um ódio tão grande de homem. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora. Meu ex-marido, depois de 8 anos, sem ver nosso filho, sem pagar pensão, sem nem dar uma ligação, do nada ele surge do quintos e pede meu filho emprestado. E o motivo... Quando eu me separei do Francisco Sauro, vamos colocar o nome dele aí de Francisco Sauro, foi porque eu percebi que ele não queria uma família, sabe? Eu tinha me casado com ele porque ele queria se casar, ele insistiu em se casar. E aí ele começou a pedir filho, quero filho, quero filho. E eu, né, fui fazer o quê? Realizar o sonho do macho. Porque eu não tava nem pronta pra ser mãe, mas eu fui realizar o sonho do macho, até porque eu já tava formada, tinha minha casinha junto com ele, a casa era minha, ele morava junto lá comigo agregado e tudo mais. Ele tinha a profissão dele, a gente tinha, assim, uma situação financeira ok, juntando meu salário com o dele. A gente tava bem, ok, podíamos ter um filho. Tranquilo, eu não tava pronta, eu não tava, mas o Francisco Sauro queria, ele jurou que queria ser pai.
Nisso, eu engravidei e o nosso filho Enzo nasceu. Só que aí, depois que o nosso filho Enzo nasceu, amor, a vontade dele de ser pai nunca mais existiu, tá? A gente começou a brigar o tempo todo, ele viu como era pesado, as noites que tinham que ficar em claro, troca fralda, dar banho, mamadeira, tudo caro. E ele simplesmente decidiu que ele não queria ser mais pai. Ele começou a voltar pra casa tarde, ele começou a cagar e andar pra mim pro filho dele, ele sumia, ele passava 3 dias fora. E aí eu fui percebendo que ele não queria uma família, que ele não queria ter filho, e me separei porque, obviamente, eu tava tomando chifre até de 2 em 2 até da ímpar. Tava ficando até torta, nem passar na porta, mas eu passava. Só que no momento que eu me separei dele, ele sumiu. Ele se mudou de estado, não conseguia mais achar o número dele, não conseguia mais ver rede social dele, nada. Ele simplesmente sumiu, não me ajudou com nada em relação ao Enzo. Eu fiquei perguntando, boto na justiça, não boto, não boto. Só que ele tinha simplesmente tomado chá de sumiço. Resolvi não me estressar, deixei pra lá, falei, ai, tudo bem, vou criar meu filho sozinha, porque eu amo meu filho e tá tudo certo. Quando eu me separei dele, meu filho tinha 6 meses. Passaram-se 8 anos. Eu morava no mesmo lugar, tava tudo certo. Um belo dia, meu filho com 8 anos, na casa da minha mãe, a campainha da minha casa toca. Quando eu abri a porta, dei de cara com Francisco Sauro. Ele já entrou como se ele fosse o dono da casa, como se ele não tivesse passado 8 anos fora. Eu tava sozinha, ainda não tinha arrumado nenhum marido, nenhum namorado, nada do tipo. Tava traumatizada, né, gente? Ele simplesmente passou perguntando, cadê o meu filho? Eu já olhei pra cara dele e falei assim, como é que é, Francisco Sauro? Ele sentou no sofá como se ele fosse literalmente o dono da casa e falou, a gente precisa conversar. Eu preciso que você me empreste o Enzo urgentemente, eu vou te falar o motivo. Quando eu vi que Francisco Sauro entrou na minha casa todo posudo, se achando dono da casa, como se ele não tivesse passado 8 anos tomado chá de sumiço, eu falei, ei, querido, tudo bom? Tá achando que você tá na Disney? Levanta do meu sofá, mete o pé da minha casa, que você não vai ver meu filho, que não sei o quê. E aí ele simplesmente ficou parado lá, sentado no meu sofá, achou sim que estava na Disney. Falando que não sairia dali até eu conversar com ele, que ele precisava de um favor, que eu devia isso a ele, porque foi eu que engravidei, que não sei o que. Eu falei, não, querido, não é assim, acabou, não toca, não foi você que pediu pra ter filho. Eu fui realizar teu sonho, fui realizar sonho de macho. No fim, me lasquei, que meu filho é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas eu me lasquei porque eu queria ele sozinho. E aí ele falou que ele não ia me deixar em paz e que eu teria que salvar ele. Eu falei, tudo bem, Francisco Sauro, fala logo o que você quer, porque senão eu vou ligar pra Pulix, que é pra gente resolver esse problema. E aí ele falou, olha, eu voltei agora, né, pra onde a gente morava, que era no nosso estado. Moro bem longe da sua casa, fique tranquila, mas eu preciso da sua ajuda. Eu estou namorando, como se eu quiser saber da vida dele, né? Eu estou namorando uma menina que tem muito dinheiro. Comecei a namorar com ela, pedi ela em noivado. Só que o problema é que o pai dela resolveu pesquisar sobre a minha vida. E o pai dela descobriu que eu tenho um filho, que no caso era o Enzo. E eu preciso que você me empreste ele pra eu poder levar lá, pra poder falar que eu sou um pai presente, que eu sou um pai que tá sempre ali, que eu sempre estive em contato, que eu larguei você porque a gente não deu certo, mas que eu fui pra fora pra poder trabalhar e que eu sempre mandava dinheiro, que eu sempre tava ali acompanhando a vida do meu filho. Porque senão eu vou ficar mal visto, não sei se a menina vai querer casar comigo, ela tem muito dinheiro, minha vida vai estar feita, eu tô velho, não aguento mais, preciso parar de trabalhar, que não sei o que. Ele simplesmente, e eu olhando pra cara dele, eu tava desacreditado. Eu falei, não é possível. Eu falei, então você tá querendo me dizer que você veio aqui, isso na sua cabeça. Você veio aqui porque o seu sogro descobriu que você tem um filho que você nunca lembrou na face da sua vida, e você acha que eu vou simplesmente chegar pro meu filho de 8 anos, apresentar você, né, falar que ele vai emprestado pra casa da madrasta, pra sua casa, do seu sogro, não sei o que, pra você conhecer pra ele conhecer o avô, o futuro avô, sei lá. E ele falando que sim, que ele precisava, porque senão ia dar ruim pra ele, que o cara pesquisou e viu que ele tinha assumido uma criança, que ele perguntou cadê essa criança e ele falou que a criança tava lá. Eu juro por Deus que eu comecei a rir na cara dele. Eu comecei a rir, falei, meu filho, o problema é teu, eu nunca te pedi pensão, eu nunca te pedi ajuda, você sumiu, deixou eu aqui com o Enzo, agora você quer o Enzo emprestado porque ele te vale? Botei ele pra fora, comecei a gritar, comecei a ir pra cima dele, tirei ele de dentro da minha casa, tranquei minha porta, ele ficou esmurrando a porta, falando que ia voltar, que ia voltar, que ia voltar. Ele realmente voltou, ele ficou durante uma semana fazendo escândalo na porta da minha casa, me procurando, falando que queria ver o Enzo, falando que queria levar o Enzo pra família conhecer, falando que ia inventar que eu tava proibindo, que isso era um absurdo, que era filho dele também, que ele ia entrar na justiça 8 anos sem mandar um oi. O Enzo não sabia nem quem era o pai dele. No fim, eu consegui achar a rede social dele, consegui achar a namorada dele, mandei um áudiozinho bonitinho pra ela contando tudo o que tava acontecendo, consegui achar o perfil do sogro dele, mandei outra mensagem contando tudo o que tava acontecendo. Ele voltou, ficou me xingando ali na minha janela uns tempos, eu chamei a Pulix, ele foi pra Delix, depois disso ele nunca mais voltou, sumiu de novo. Não sei o que aconteceu, não sei se separaram, se casaram, não sei. Eu sei que a minha parte eu fiz.